Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinho aqui para mais um vídeo. Estou de volta depois da minha incursão na Rússia. Ainda tenho alguns vídeos para postar de lá, mas também quero voltar a gravar conteúdos frequentes aqui para o canal direto do meu escritório. Não tem mais nenhuma viagem marcada, então quero focar bastante em trazer novos conteúdos aí para vocês, não só sobre apostas esportivas, mas também sobre trading, ainda mais que agora a gente tem o Arthur Gamester falando sobre tênis, fechando com mais pessoas também poder falar sobre futebol. A gente tem muito conteúdo aqui no canal ensinando não só a teoria, mas também a prática. Esse vai ser um dos focos do canal a partir de agora. Tá? Além disso, eu quero aproveitar aqui para ter um contato muito maior com os meus seguidores, então vou passar a responder dúvidas frequentes que eu recebo nas minhas redes sociais. São centenas de mensagens, então às vezes fica difícil responder um por um. Eu estou me esforçando, às vezes demora alguns dias, mas eu tenho conseguido responder todo mundo. Mas quando eu ver que a dúvida é muito frequente, eu vou aproveitar para poder gravar um vídeo e responder todo mundo de uma vez, além de poder, porventura, já sanar a dúvida de alguém que está chegando agora e vai encurtar todo esse processo, tá? Então eu estava dando umas olhadas nas mensagens que eu recebi nos últimos dias e muitas delas me perguntando sobre se ainda é viável fazer o método dos bônus das casas de apostas para transferir para a Betfair. Essa é uma mensagem que eu recebo muito frequente por conta de eu ter feito esse processo juntamente com o Netuno, se não me engano, 2015 ou 2016, que a gente fez e teve um mega sucesso, a gente conseguiu passar por todas e foi passando a nossa experiência, foi muito legal, mas eu acho que hoje em dia é um método bastante complicado de fazer. Eu recebi essa pergunta várias vezes e como eu recebi ela 3 vezes hoje em e-mails, eu resolvi parar para pensar se ainda valia a pena. Eu fiz algumas anotações, então eu vou passar algumas das minhas impressões aqui e vocês, depois de ver essas impressões, você vai decidir se vale a pena ou não, né? Para quem não sabe, esse método consiste em você fazer o depósito numa casa de aposta que dá um bônus, pegar o bônus, fazer uma aposta na casa e uma contra-aposta na Betfair com o intuito de perder na casa e ganhar na Betfair e assim, teoricamente, passar o dinheiro de uma casa para outra, aumentando assim a sua banca na Betfair. Todo mundo já alguma vez teve contato com esse método, chegou a fazer. Tem gente que fala que ele é viável até hoje. Eu acho que ele pode até ser viável, mas como vocês vão ver aqui, ele tem hoje fatores muito complicadores que não sei se eles tornam tão ver assim. O que acontece, né? As casas de apostas, elas ficaram sabendo basicamente que tinha muita gente fazendo isso e elas foram adicionando cada vez mais fatores que complicam você ter sucesso nesse método. Até a evolução das apostas fez com que esse método não ficasse tão fácil assim de fazer. Mas o primeiro deles, na verdade, é a questão dos saques, depósitos e transferências. Porque antigamente a gente tinha aí carteiras online para poder fazer os saques e depósitos. As casas nem faziam distinção de se você estava depositando via transferência, via boleto, via carteira online, elas davam bônus indistintamente. Depois de um tempo elas passaram a não dar bônus para quem depositava via carteira online, então isso já dificulta o processo, porque você vai ter que depositar via boleto ou transferência, depois vai ter que ficar sujeito a receber esse valor, e isso demora às vezes 1, 2, 3 dias. Então o processo automaticamente ele já se tornou mais lento pelo fato de você não ter uma carteira online. Hoje a gente tem a EcoPays, mas as casas seguem não dando bônus para quem tem uma carteira online como EcoPays, sendo que muitas ainda nem aceitam EcoPays. Então, para você pegar esse bônus, você vai ter que necessariamente depositar nas casas de apostas via transferência, via boleto ou via V-Créditos, que eu acredito que se você for fazer esse método, você tem que ter uma carteira central como a V-Créditos, porque assim você vai conseguir sacar tudo para lá e mandar para outra casa, pegar os bônus e ainda assim evitar de passar pela sua conta bancária, um dinheiro que porventura você vai ter que acabar declarando. Então, se você ainda está pensando em fazer esse método, tem que ter uma carteira como a V-Crédito para poder facilitar as suas transações com as casas de apostas, tá bom? Além disso, a gente tem um fator complicador do dólar. A gente tem que comprar o dólar, que não está numa época muito cara, no momento que eu estou gravando esse vídeo, quase batendo aí R$3,90. As pessoas que comercializam estão vendendo mais caro ainda. As coisas não dão muito certo e você precisa de comprar mais dólares, isso torna a transação cada vez mais cara. Além do fato de como a gente leva mais tempo para poder sacar e depositar, a gente fica sujeito às maiores oscilações da moeda, visto que a gente está exposto aí na corrida do dólar por mais tempo, né? Se antes a gente conseguia fazer o processo todo rapidamente de saque, depósito e tal, atualmente a gente tem que esperar vários dias para poder compensar um saque. A maioria das casas leva pelo menos um dia, 48 horas, sendo que os saques via carteira online eram automáticos. Além disso, as casas ficaram cada vez mais espertas e foram aumentando cada vez mais o rollover. Isso não foi só por conta do método dos bônus, é porque o nível do apostador no geral, à medida que a gente vai tendo mais informação, ele foi se elevando. Então as casas foram se cercando, aumentando o rollover para que no longo prazo o apostador que é iniciante em tese acabe aí sendo superado e
perca o dinheiro. E essa é a intenção das casas quando ela te dá o bônus, na verdade. Ela quer e coloca o rollover. Ela quer que você faça aposta no longo prazo e que você perca no longo prazo, que é o que acontece com a maioria dos apostadores. Mas isso também acabou atrapalhando quem faz o método dos bônus, porque antes você fazia uma, duas, dava 3 tiros. Se você não conseguia, você acabava conseguindo cumprir aí o rollover da casa e você saía ou passando para a Betfair ou saindo cumprindo o rollover da casa. Atualmente, a gente está tendo rollovers muito altos que fazem com que você, se você ficar preso numa casa, você vai demorar muito a sair, e quando você consegue sair, você não consegue pegar o bônus, porque cada vez você vai deixando um pouco do dinheiro pela diferença das odds, isso eu vou falar mais pra frente, e essa questão do rollover ficou tão alto que você, quando consegue sair, você foi perdendo tanto de cada vez que você acaba não tendo lucro nenhum. Então, para você conseguir fazer esse método dos bônus hoje, você tem que ser praticamente perfeito nas entradas, o que é muito difícil para um iniciante fazer. Então, acaba que você, para ficar preso num rollover, é muito fácil hoje em dia. Além do fato de que antigamente as casas também não faziam distinção de apostas para cumprir o rollover, e eu dando uma olhada aqui para ver se esse método é viável, eu vi que hoje várias casas elas não botam para o rollover apostas bases como over e under, draw no bet, às vezes até algum handicap, então você fica restrito ao money line. Isso faz com que a sua seleção de jogos fique cada vez mais restrita. Isso aumenta o tempo que você vai ter vai ter que gastar mais tempo poder analisar um jogo, ou às vezes vai ter que pular alguns dias esperando uma boa oportunidade, visto que você não pode errar, né, por você não ficar preso na casa. Então o trabalho hoje para poder sacar um bônus ele é muito maior do que era antigamente. O terceiro complicador, esse para mim o principal, é que a gente tinha sites, a gente ainda tem hoje, mas que fazem a comparação das odds da Betfair para as casas de apostas. Só que antigamente, isso anos e anos atrás, a gente conseguia achar muitas vezes odds tão desajustadas que, independente de onde você apostasse, você não tinha perda nenhuma. Às vezes você conseguia fazer até arbitragem de ganhar independente da aposta. Hoje em dia, achar uma cotação desajustada nesse ponto é praticamente impossível. As casas elas praticamente estão interligadas, os sistemas de segurança estão todos interligados. Então, quando uma odd começa a subir demais, a casa já aumenta dela também, a outra casa já reduz, e aquela diferença das casas de aposta para Betfair ela acaba se mantendo. Isso faz com que a cada aposta que você faça, por mais justa que esteja a cotação, você vai sempre perder um pouco. E se isso antigamente conseguia a gente ficar perto do que era a comissão da Betfair, às vezes, como eu falei, até menos, ou às vezes até sai zero, hoje a cada aposta que você faz você perde muito. Então, como eu falei mais uma vez, à medida que você vai ficando preso numa casa, isso invariavelmente vai acontecer à medida que você vai pegando casas e casas de apostas, eu julgo que o trabalho que você vai ter para sair de uma casa, para poder conseguir sacar o rollover, ele é tão grande, eu acho que não vale a pena. Acho que tem hoje outras maneiras de você aí aumentar a sua banca, às vezes até aprender a apostar mais sem precisar de fazer o método de transferência dos bônus para a Betfair. Essa é a minha opinião. Se você discorda aí, ou se você fez recentemente, tem alguma outra experiência, comenta aqui. Mas pelo que eu vi, pelo que eu tenho visto de pessoas que comentaram de fazer, e pelo que eu dei uma olhada aqui por alto, hoje os métodos bônus eles são praticamente inviáveis. Se você for fazer, pegue em casas muito altas e tenha uma carteira online como a VCredit para poder centralizar todo o seu dinheiro. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, mas se inscreve mesmo, porque eu falo para você se inscrever e você não se inscreve. Então clica aqui rapidinho para você ficar por dentro aí sempre que eu soltar vídeo. Como eu falei, vão ter vários conteúdos aqui a partir de agora, vídeos aí com uma frequência muito grande, não só meu, como dos outros tipsters e traders que vão fazer parte do canal do Quero Apostar, tá bom? Até o próximo vídeo, um forte abraço para todo mundo e boas apostas!